Muito boa noite, meus amores. Mais uma live iniciada com um tema de déficit de atenção e hiperatividade, autismo e birra. Vamos enviar essa live aqui para todo mundo. Deixa eu fixar o tema aqui. Muito boa noite quem vai entrando. Vamos entrar que a nossa psicóloga Alessandra já vai ser adicionada aqui conosco, tá? O tema é déficit de atenção. Vamos falar de hiperatividade, vamos falar de birra também. Vamos entrando. Vou mandar essa live aqui. A nossa psicóloga Alessandra já está entrando conosco. Vou mandar aqui para ela já. Vou avisar aqui já nos grupos que o pessoal está entrando. Hoje o tema é maravilhoso, hein, povo? Vocês pediram muito e eu fiz. Déficit de atenção, autismo, hiperatividade e birra. Tema maravilhoso. Então, teremos parceria, como toda segunda-feira nós temos, com a psicóloga Alessandra. Toda segunda é live fixa com a psicóloga Alessandra, meus amores. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Quem estiver aqui na live e achar que esse assunto interessa a você ou outras pessoas, manda aqui pra todo mundo. Clica na setinha que tem aqui embaixo e manda. Se vocês sentirem que eu tô um pouco rouca, eu tô. Eu peguei eu peguei um clima muito ruim esse final de semana. Chuva aqui no Rio de Janeiro. Peguei chuva, então eu tô muito gripada ainda. Tô com a voz um pouco rouca. Acordei bem mal ontem, mas hoje eu tô melhor, graças a Deus. E aos óleos essenciais. Então já vai entrar conosco. Vem, minha flor. Mandei o convite pra ti. Oi, minha bela. Aqui. Pontinho. Socorro, a voz ainda tá sumindo. Alessandra, minha psicóloga maravilhosa, consegue entrar aqui com a gente? Eu tô te mandando o convite, mas eu também aceitei o seu. Vê aí se chegou um convite. Boa noite, minha flor. Boa noite para quem vai entrando. Deixa eu avisar aqui no grupo de WhatsApp que a gente já começou nossa live. Tá aparecendo aqui que a psicóloga não está conseguindo participar. Te mandei o convite novamente. Vê se você consegue aceitar. Provavelmente internet, tá? Tá. Eu acho que eu consegui. Oi. Consegui. Boa Ai, tô noite, minha escuro. flor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tô escurinho aqui. Como Vou você tentar tá? clarear. Tô bem, né? A gente tá, acho que tá uma galera aí meio gritadinho, né? Todo mundo meio rouquinho. Todo mundo rouquinho. E você Ah, eu linda, como sempre, com suas bochechas rosadas. Tá linda. na Linda, base do linda. filtro, porque a gripe, nossa senhora, me pegou. Mas é melhorar, já tô bem melhor. Ah, E tudo bem contigo, já. Flor? Tudo bem, tudo bem. Tô Vamos enviando lá. aqui pro essas, pessoal, ó. essas coisas ao vivo, né? E nós vamos nos ajustando. Avisa aqui pro pessoal no grupo. E envia essa live pra todo mundo, gente. Clica no aviãozinho e manda essa live pra todo mundo, tá bom? Déficit de É, atenção, já, autismo e birra. Já tô enviando aqui pro pessoal do grupo. já mandei também para a galera. Perfeito. Meus amores, muito boa noite. Meu nome é Tayla Lima, eu sou uma terapeuta especializada em óleos essenciais. Alê, apresente-se para o pessoal daqui da nossa live. Olá, boa noite. Meu nome é Alessandra Augusto, psicóloga clínica. É um prazer estar aqui com Guia de Óleos Essenciais e essa coisa linda que é a Tayla, cheia de energia, que é uma empreendedora nata. Estamos aqui para levar um pouquinho mais de conhecimento nesse momento de psicologia. Ah, que coisa linda, ó. Ela e os olhozinhos dela. Estamos aqui.
Não vivo sem. Eu tava aqui também comendo. Ó, tava dando uma olhadinha, olha, gente, para aqueles que querem começar, ó, Fundamentos dos Óleos Essenciais, vamos buscar, né? Vamos buscar ler. Ai, que gracinha, olha, coisa linda, né? Vamos buscar se informar, ter uma. Tratar da saúde de uma forma mais natural, né? Buscando, eu sou muito fã. Ó, fica aqui do meu ladinho também. Olha que coisa linda, gente. Terra. Maravilhosa! Linda, linda, né? Fica aqui sempre do meu ladinho. Eu gosto. Eu acho que eu sou psicóloga. Eu gosto muito de saúde mental, mas eu ainda sou daquele movimento da contramedicalização, sabe? Não essa massividade da patologização e luto por uma saúde mais saudável, não é? Menos alopática. Vamos lá. Não desconsiderando, tá, gente? Precisa ir ao médico, hein? A psicologia, ela caminha junto com a psiquiatria, com a ginecologia, com o clínico médico, tá bom? Não é para deixar de ir ao seu médico, não. A gente pode trazer umas coisas legais aí para nossa saúde. Arrasou, minha bela. Vamos lá. O tema da live de hoje é autismo, déficit de atenção e birra. Então, eu gostaria que a gente explicasse, pessoal, aqui qual é a diferença do autismo para déficit de atenção, primeiro. Então, vamos lá, gente. O autismo consta no DSM-5 como um transtorno. Então, a gente vai dizer que é um transtorno. Ele está classificado como espectro do autismo, tá? Ele é a nível neural, tá bom? Ele tem uma causa genética e, por vezes, hereditária, tá? Mas ele é muito mais causado por uma... Causado não, tá? Ele vem com uma carga genética, porém hereditária. Tá me escutando, né? Sim, sim. Ele vem com uma carga genética e hereditária, mas na grande porcentagem ele vem com uma carga genética, tá? Então ele não tem, existem muitos mitos em relação ao autismo, né? O autismo ele vem com a vacina, ele vem com alguma coisa que eu deixei de fazer durante a minha gestação, ele tem alguma causa em relação à vacina que eu deixei de tomar, ou pelo abandono da mãe, na época em que a criança é muito pequenininha. Existiam alguns mitos em relação a isso, né? Como a mãe geladeira, né? Aquela falta do acolhimento, não dar um afeto suficiente a essa criança. Ou seja, eu que sou um pouco mais antiga, vamos dizer assim, rústica, como a minha filha diz, eu passei por vários momentos, né, de tentar, né, a gente achar uma causa para o autismo, até que hoje já temos muitos artigos científicos onde, sim, né, já se sabe que tem uma causa genética, né, mesclada com uma causa hereditária, mas muito mais vinda por uma causa genética, tá bom? Então, ninguém pega autismo. É verdade que nós temos também fatores ambientais, mas quando nós falamos de alguns fatores ambientais, a gente está falando de uma outra coisa, né? De consumo de medicação, também mesclado com esse fator genético. Então, existe a causa genética e hereditária, e nós temos fatores ambientais, né? Vamos dizer, o ácido valproico já foi provado que no consumo ele pode aumentar uma possibilidade, tá? Alguns metais pesados da idade. Alguns metais pesados. O fator da idade também pode aumentar muito essa criança vir, né? Ter uma criança na família com autismo também pode ajudar a vir, né, a incidência maior, né, a probabilidade de ter uma outra criança com autismo também aumenta. Se for gemelar também, um tendo o diagnóstico, o outro tem uma grande possibilidade, né, de vir dentro desse espectro autista, tá? O que acontece? Os nossos índices aqui brasileiros, não é que eles não sejam tão fidedignos, mas há uma dificuldade muito grande em conseguir esse diagnóstico, sabe? Porque tem uma variação muito grande de sinais e sintomas,
Por vezes, alguns profissionais não estão tão preparados para alcançar esse diagnóstico, e outras vezes até os próprios pais, né, não conseguem perceber isso de antemão, até por uma negação. Então, eu tenho como alguns traços, né, do aspecto autista seria a dificuldade na fala, né, a dificuldade da interação social, não é? A recusa do toque. Isso, eu que trabalhei com algumas mães, e o meu trabalho era a aceitação desse diagnóstico, então as mães entravam assim, como dizendo, numa negação, entendeu? E demoravam a procurar. Dentro dessa demora, existe também um protocolo a ser seguido para, de fato, fechar esse diagnóstico do TEA, entendeu? Então, tudo isso fazia com que isso fosse diagnóstico fosse procrastinando, levado muito à frente. E a criança ia misturando esses, né, sinais e esses sintomas, retardando, né, uma intervenção bem precoce. Aí a criança já vai com 4, 5 anos já com dificuldades na fala, né, com essa, não conseguindo essa socialização e trazendo outros, né, sintomas que os pais às vezes negam e demoram muito a levar. Então a gente não tem uma quantificação fidedigna dos casos, né, como a gente tem em outros países, né, Estados Unidos, aí tem uma seriedade nessa coleta de dados. Mas estima-se assim que tipo, houve uma pesquisa fora do Brasil, tinha esses dados, cerca de 2 milhões de pessoas, né? Fora outras pessoas que teriam características, né, do espectro autista. E o interessante, Tyler, é que muitos vão para a vida adulta, né, com esses traços, né, do autismo, e porque antigamente se falava do leve, do agressivo, do autista, né, mais agudo. No DSM-5 não existe essa classificação, né? Mas existe sim essa oscilação. Fala-se muito do autista que não olha, né? A criança não olha, mas alguns deles vão olhar, sabe? Alguns deles vão olhar para você, mas vão te transpassar. É um olhar como se não conseguisse te enxergar. O autista não fala. Não, alguns deles vão falar, porém eles vão Não dá trazer para então frases estereotipar, porque cada um é de uma forma. Isso. Eles vão trazer falas fora de um contexto, né? Eles vão trazer uma fala até clara. Eu já tive, né, mães, né, de pacientes com uma fala muito clara, mas uma fala muito fora do contexto. Eles vão trazer a fala muito nítida, porém fora de um contexto, né? Daquela brincadeira, né? Eles não conseguem... Pode falar, pode falar. E o que esse paciente, essa criança, essa pessoa com déficit de atenção, com autismo, o que isso teria a ver relacionado à birra, que é um tema que a gente conversou também, que é bem relacionado. Muitos pais me pediram para fazer uma live relacionada à birra, mas acho que dava para juntar o útil ao agradável, fazer uma live sobre birra com déficit de atenção ou com a questão do autismo também. O que isso teria a ver? Então, vamos lá. O TEA, ele é um distúrbio de neurodesenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento atípico de crianças, né, ditas típicas, que nós chamamos, né? Crianças atípicas e crianças típicas. Dentro desses critérios do TEA, que o DSM-5 descreve, existe a crise, né? Essa crise sensorial, onde esses estímulos externos, como a luz, o som, né, o tato, eles vêm com uma frequência muito forte, uma intensidade, e a criança se desorganiza a nível neural e ele tem essa reação. Ou seja, como ele não consegue se organizar, ele grita e ele vai entrar em crise. Então, nós chamamos de crise sensorial. Porque dentro desse espectro autista, né, ele tem, como ele tem esse distúrbio de neurodesenvolvimento, ele vai ter isso mais sensível dentro desse mundo, desse núcleo dele, desse desenvolver dele, digamos assim. Estou usando palavras bem simples, porque aqui são mães, são pessoas que não lidam com isso, então a gente vai usar um linguajar bem simples para que vocês entendam. Então, ele não vai ter uma interação social bacana, ele não vai ter essa troca de olhar, ele vai ter
atraso na fala. A criança que faz birra, dentro do TEA, a criança vai ter uma crise sensorial, da qual ela vai responder também com gritos, às vezes ela não quer o toque, ela vai se autoagredir. Vou dar uma dica aqui. O ideal é que deixe a criança, né, dentro dessa crise, protegida, fique ao lado, diminua os estímulos, som, luz, né? Não tente agarrar, deixe ela que ela aos poucos ela vai se organizando. Ao contrário da birra. A birra ela é intencional. É quando a criança já entende que através daquele comportamento, que é disfuncional naquele momento, mas ela tem um ganho. A criança de TEA, ela pode entrar em crise sensorial e ser confundida com birra. Só que ela não tem um motivo para fazer aquilo. Ela não está querendo, ela não tem um ganho com aquilo. Já a criança, né, que não está dentro desse aspecto autista, e ela tem esse comportamento para ganhar alguma coisa. Então, eu quero aquele chocolate. Eu tenho um filho, que ainda não sei se ele tem autismo ou não, e ele está fazendo o que eu acho que seja uma birra. O que eu posso fazer para diferenciar se é uma birra ou se ele está entrando em crise? Se é só uma birra porque ele está querendo algo do tipo em casa, por exemplo, não na rua, em casa. Ou se ele está tendo algum tipo de crise porque é autista, e eu não sei, porque muitas mães não sabem que o filho pode ou não ser autista, não fazem nem ideia do que significa a palavra autismo, né? Então, o que eu posso... Quais são os truques ou alguns macetinhos que eu tenha para poder descobrir e diferenciar a birra de uma crise que meu filho possa estar entrando? Então, vamos lá. Como eu disse que a crise sensorial no indivíduo que tem o espectro autista, ele vai ter uma crise sensorial por uma desorganização, por esses estímulos externos, ele não vai ter um ganho. Ele vai entrar nessa crise, ele vai entrar nos gritos, ele vai entrar nesse movimento sensorial até que ele consiga se organizar, sem ganho. A criança que apresenta uma birra, ela tem uma intenção. Então, se a minha filha quer um chocolate, ela vai entrar numa crise, ela vai gritar, ela vai se heteroagredir, ela vai se arranhar, ela vai espernear. Porém, se eu der um chocolate, rapidamente ela para. Quem tem a criança, né, ou adulto que tem TEA, não. Você vai oferecer o chocolate, você vai oferecer água, você vai oferecer o carrinho, você vai oferecer tudo e ela vai continuar desorganizada até que ela consiga se organizar, tá bom? Conforme essa criança vai crescendo, os pais, orientados por profissionais especialistas disso, vão desenvolvendo algumas ferramentas, né, para diminuir o tempo da crise da criança de TEA. O tempo da birra é até o tempo do ganho. Quando a criança ganha o que ela quer, a birra passa. Essa crise, né, que a gente pode confundir com crise ou birra, ela vai parar. Então, né, uma ferramenta bacana para eu saber se meu filho está tendo fazendo birra, no caso de uma criança com TEA, tá? Eu não sei se ela está fazendo uma birra ou tendo uma crise. É o ganho, né? Se ela quer um objeto e eu entendo que não é aquele momento e ela começa a chorar, será que é uma crise ou é uma birra? Eu ofereço o objeto. Ela parou de chorar, opa, era birra. Então, não pode. Não é o momento. Espere. E ela vai entendendo, conforme ela vai crescendo, ela vai diminuindo, né, a frequência da crise e diminuindo a sua intensidade, e ela não vai acessar a birra. Ela já vai começando a entender que chorando ela não ganha. Criança que não tem o TEA, mas usa a birra para conseguir as coisas. Ela não vai ter negociação. Ela quer aquilo, ela só vai parar quando ela tiver o ganho. Então, não tem tempo. Deu, parou. O TEA não. E no caso de... Eu adorei a explicação. E a diferenciação que a gente pode ter com relação ao déficit de atenção? Então, o déficit de atenção já é também, né, é aqui no trato aqui, né, neural, né, dentro do nosso cérebro, né? O que acontece? Vamos dizer assim, um mau funcionamento da minha parte frontal, né, do meu cérebro, aonde manda os comandos para algumas outras partes do meu cérebro. Então, ela é responsável, né, ela é acionada e responsável para mandar alguns comandos para nas outras partes do meu cérebro. O que acontece?
Nos indivíduos que têm um déficit de atenção, ela tem uma lentificação dessa percepção de mandar esses comandos. Então, é a criança, né, geralmente é detectada em criança. Interessante que, vamos dizer, algum tempo atrás, não era comum diagnosticar em crianças, vamos dizer assim. Demorava-se a fazer esse diagnóstico, até por conta do preparo, do avanço, né, dos exames de imagem, né, da preparação de alguns médicos. O que acontece? A criança era preguiçosa, levada, que não queria estudar. Ia se descobrir isso na vida adulta, pelas perdas, né? Ela percebia que dentro daquele grupo dela social de amigos, alguns avançavam para a faculdade, estudavam, trabalho, e a pessoa ia ficando. E ela tomava, tomava ciência de si e ia buscar ajuda. Aí ela tinha o diagnóstico: olha, você tem um déficit de atenção, você tem uma hiperatividade, com isso você não tem uma concentração. Mas vamos lá. Essa minha parte frontal, ela não tem essa velocidade de acesso à comunicação. Então, daqui mesmo, eu costumo dizer que daqui mesmo sai, né? Eu tenho essa informação, eu capto, percebo aqui, e daqui eu preciso ter um tempinho para passar para cá, que é a área do ai, meu Deus, a ficha caiu. Mas a criança, né, ela parte daqui, ela não consegue, ela tem uma lentificação. Ou seja, então ela se distrai com essa facilidade. A pessoa jogou. Por isso que na criança imperativa, um dos critérios da observação clínica é a criança ser impulsiva. Ela não tem medo. Ela não traz para cá a linha do raciocínio. Ela é impulsiva demais. Ela se joga, ela não mede consequências, né? Uma criança imperativa não tem medo. Ela não mede essas consequências. Então, ela pensou, jogou. Essa parte impulsiva. A gente deixa para ver o que acontece depois. O que acontece? Ela exige que as outras áreas trabalhem em demasia para compensar essa parte frontal. Outra coisa que é interessante que eu escuto, que os pais me trazem é: mas tem déficit de atenção para estudo. Mas não tem déficit de atenção para jogar, para dançar, para jogar bola, para jogar videogame, para estar no celular. Por quê? Como essa parte frontal é falha, ela não faz uma comunicação bacana, faz precariamente, eu preciso de áreas que estimulem, de atividades que me estimulem mais, para que eu acelere essa passagem de informação. Uma coisa que você goste. Comigo sempre foi assim. Música, luzes, atividade, competição. Aumente a minha adrenalina, então elas vão ser melhor aceitas do que aquela coisa maçante da leitura, da sala de aula, do qual passa a mosquinha voando e eu acompanho e vou lá entender para onde a mosquinha vai. Tá bom? Gente, eu estou falando assim de uma forma bem simplesinha para vocês entenderem, porque esse aqui não é, né? Psicologia, muito. Sua voz só está saindo agora um pouco baixa. Está saindo baixa? Deixa eu puxar aqui para frente aqui, pode ser? Ficou melhor? Ficou ótimo. Nós que temos déficit de atenção, que temos hiperatividade, temos um sério problema. Pelo menos eu sofria muito disso quando era pequena. Meu diagnóstico veio mais velha. Eu estava com 14 para 15 anos. Meu diagnóstico veio muito tardio, muito. E é complicado. E o que acontece? Quando você tem um déficit de atenção e você é uma pessoa muito nova, muito jovem, a gente acaba que tem muito essa questão do imediatismo. Tudo que a gente pensa, a gente fala, a gente corta as pessoas porque fala que tá pensando na hora, parece que não tem nada a ver com o assunto e não tem, só que a gente pensou, jogou, não consegue prestar atenção, não consegue... E muitas vezes as coisas básicas que uma pessoa sem o déficit de atenção, não digo uma pessoa normal, porque uma pessoa que tem déficit de atenção também é normal, tá? Então, pessoa para deficiência, aquela questão. Então, uma pessoa que não tem déficit de atenção, ela consegue fazer uma coisa básica que às vezes uma pessoa que tem o déficit, ela não consegue fazer. E por isso, quando você é muito novo, o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, os adultos que ficam próximos a você, te julgam, brigam com você, falam que você não presta atenção, falam que você é uma pessoa preguiçosa, que você é uma pessoa muito lerda, que você é uma pessoa muito lenta. E já tem aquela questão da primeira live que a gente fez juntas, que é sobre o tema que a gente fez da primeira live. Fugiu da minha cabeça a palavra. O tema que a gente fez na primeira live. Crenças limitantes. Fizemos crenças limitantes com as frases que os pais, né, precisam ter cuidado para falar para esses filhos,
não é? Para que não criemos, né, essa questão de acreditar que eu não sou capaz, de que eu sou Você preguiçoso, cresce achando que não você é é? lento, De que eu não que vou você é conseguir. né, que você é preguiçoso, exatamente, você não consegue fazer as coisas básicas. E isso chega a um ponto que uma das questões que uma pessoa com déficit de atenção tem é a facilidade que ela tem com relação à irritabilidade, né? Então, uma pessoa com déficit de atenção, ela tem uma facilidade maior de ficar nervosa, estressada, irritada. E, na minha opinião, o que facilita essa irritação toda é a questão de você sempre ouvir essas mesmas coisas, que você não pode, que você é burro, que você é lerdo. Uma hora você também acumula tudo isso. E a facilidade que a gente tem de ficar irritado, de ficar nervoso, muitas vezes é levado como uma birra, ainda mais quando você é mais novo, que você não consegue ter ali novo, você não consegue ter um equilíbrio emocional legal, você não consegue gerenciar as suas emoções. E aí, né? O que eu faço? Então, o que eu posso fazer se eu sou uma mãe de uma criança que tenha déficit de atenção, se eu não sei que ela tem déficit de atenção, ou desculpa, de forma tardia, né, no caso, essa criança ela tá muito irritada, muito estressada, muito nervosa ali na hora e eu tô achando que é birra. O que eu posso fazer, sabendo que uma pessoa com déficit de atenção tem muito mais facilidade de ficar nervosa e irritada assim. É. Então vamos lá. A birra, gente, é óbvio que ela não tem uma idade para acontecer, principalmente nós estamos falando de uma criança com deficiência, como nós estamos falando com TEA, tá? Eu não sei quantos aqui têm crianças, né, com deficiência, o termo mudou, né? Não falamos mais crianças portadoras de deficiência, crianças com deficiência ou crianças especiais. O termo correto é crianças com deficiência. Então, a birra, dentro do espectro autista, né, do TEA, ela tem, né, ela tem um tempo para acontecer. Mas isso nós estamos falando de uma pessoa, de uma criança com deficiência. E que pode desenvolver a crise ou a birra, tá? Tem a criança autista também vai usar a birra. Ela vai aprender que se ela gritar, ela vai conseguir aquilo que ela quer. Vamos Toda lá para as criança. crianças. Toda criança. A primeira coisa que ela aprende é ser chantagista, né? Sedutora, olha o que são. Agora vamos lá, né? Para os indivíduos que são típicos, que é assim que nós falamos, os típicos e os típicos. Os típicos também vão entender isso, porém eles vão maturando isso. Eles vão entendendo logo que o meu choro não vai dar em nada, então eu vou buscar outro artifício. Então uma criança com 9, 10, 11, 12 anos, ele já não vai mais entrar na crise da birra, tá? Ele pode sim ter, né, um comportamento negativista. Não vou fazer porque eu não consigo. Ele vai experimentar esse desvalor. Não vou fazer porque ninguém gosta, eu nunca acerto mesmo, não é? Eu já não nada vai dar certo, né? Ele vai sentir esse desamparo, porque a princípio, né, o responsável, o cuidador, a mãe, ele vai brigar, ele vai dar em cima, uma hora ele cansa e ele meio deixa para lá. Você que não vai passar de ano mesmo, você que não vai dar em nada. Então ele vai sentindo esse desamparo. Então ele já está desvalorizado, né, nas suas ações, nas suas posições, depois ele experimenta o desamparo. Então vamos lá. Se eu tenho uma criança de 10 a 11 anos, eu percebo que ela tinha uma frequência nos estudos, né? Porém, ela vem caminhando, porque ela vai estar agora no 5º, 6º ano. Antes é tudo um pouco mais fácilzinho. Agora ela já tem mais matérias, mais professores, um conteúdo maior. Eu preciso estar de olho, preciso estar perguntando ao meu filho, gente, tá com dificuldade? Porque olha só uma coisa que tinha na minha época, tá? Não era, né, mas não era, eu não sei, gente. Na minha época de escola, eu não tinha criança, né, com deficiência na minha sala de aula. Eu não sei como é isso, né? Se cogita muito esse aumento, né, de crianças autistas, de crianças com deficiência. Mas, enfim, o que se falava muito na minha época era problema de visão. Então, muitas crianças não conseguiam enxergar, né, a distância do quadro, né, poder acompanhar, e por isso elas já se desmotivavam a continuar os estudos. Elas já não queriam mais, porque a letra era feia, não conseguiam acompanhar a velocidade, né? Pouco se entendiam do que escrevia, chegava em casa não sabiam.
Então, isso já era desestimulante. Então, hoje, então o que se fazia? Eu sou da época do caderno de caligrafia, para poder fazer a letrinha redondinha, Guiar escrever as mil pecinhas vezes, para formar letra. escrever 1000 vezes a frase. Hoje a gente já entende que existe dificuldade, sim, como o TDA e o H junto. Nem todos TDA são H, são interativos, mas tem isso associado. Eu já tenho crianças dentro desse espectro que têm alguns níveis diferenciados, alguns aprendem, né? A gente tem Asperger, que são muito inteligentes em algumas áreas. Então, essa visão em relação à criança melhorou muito. Não tem mais aquela criança que é preguiçosa, aquela criança que não quer estudar. Hoje, os profissionais, né, da educação já têm uma visão bacana. E a família precisa estar atenta para não estar desvalorizando, achando que é preguiça, que é corpo mole. Eu preciso conversar. Vem cá, qual a sua real dificuldade? Qual a sua real dificuldade? Eu tenho uma dica aqui para as mães que estão aqui assistindo e para a Tayla, se ainda não viu, um filme que eu gosto muito de recomendar para as mães que eu acompanho, né? Que são mães de crianças com deficiência, que é um filme chamado Como Estrelas na Terra. Quem viu sabe do que eu estou falando, quem não viu eu recomendo muito. Como Estrelas na Terra. Assistam, se puder dar um feedback aí para a nossa Tayla, ou então ir lá no meu Instagram, né, psicóloga, Alessandra Augusto, se puder me dar esse feedback eu vou agradecer, porque é um filme maravilhoso, e ele conta, Tayla, justamente isso, como as famílias negam a dificuldade do filho, e como um profissional com um olhar um pouco mais apurado e aprimorado consegue realmente salvar. Daquele filme eu vejo que ele recupera e consegue salvar aquele menino de todo aquele transtorno que ele é colocado por ele ter uma dificuldade que eu não vou contar qual é. Eu quero que eles digam a dificuldade. Eu digo, gente, o filme é maravilhoso. É um filme longo, legendado, porém é maravilhoso para aquelas mães que estão aqui, né, que experimentam essa vivência com criança, né, com deficiência, ou para você, ou para todas as mães. O quanto faltou aos pais essa percepção. Gostei muito das dicas. A gente acabou falando bastante sobre crianças com autismo também no início da live, né? Sobre sintomas, como você pode distinguir se seu filho tem autismo ou não. Agora eu gostaria que você falasse um pouco sobre o déficit de atenção. Quais são os sintomas de uma criança que tenha, nem a questão da hiperatividade, não, a questão do déficit de atenção mesmo. Quais são os sintomas, o que a pessoa, como a mãe pode definir, ou não definir, que eu digo o termo certo, mas conseguir saber mais ou menos, né, quem diz ser um profissional, claro, se o filho dela pode ou não ter déficit de atenção. E mais ou menos em que idade a gente já consegue perceber o déficit de atenção aí? Boa pergunta. Que idade, né? Porque até uma certa idade a criança quer brincar. Principalmente hoje, Tayla, que eu atendo poucas crianças, né? Porque eu fiz uma escolha de não trabalhar muito com esse público, eu atendo só por muita recomendação, ou a escola encaminha, como eu tenho pacientes que são donos de escola, né? Eu encaminho algumas crianças. Mas a maior queixa, né, é a criança não para quieta. A criança não para quieta, as notas vão caindo, a criança não para quieta, e depois de ela não ficar quieta, ela começa a ser agressiva, porque ela não é compreendida. Então, como a mãe vai perceber se é um déficit de atenção, se é uma hiperatividade ou somente uma preguiça, não é? A idade é importante. Por quê? Se eu tenho uma criança que está no início, né, da sua educação, geralmente, não são todas, porque somos indivíduos únicos, subjetivos, cada um com a sua experiência cultural, familiar, né? Geralmente a criança é muito atenta, ela quer estar na escola, ela quer ter o materialzinho dela, ela quer estar com a tia, Novidade, ela quer brincar, né? ela quer desenhar, essa novidade. O que acontecia, como você, né? Eu só ia perceber um déficit de atenção com 14, 15 anos, quando o negócio ficava pesado. Quando eu percebia que eu não estava mais acompanhando, sabe? Voltou. Porque o próprio indivíduo, né, o próprio criança já indo para a adolescência, ela não percebia. Até então ela ia com a nota baixa, com a nota baixa. Depois ela fala assim, peraí, eu não consigo acompanhar. Aí sim,
existe essa fuga de ideia. E os pais, depois, né, da entrada desse filho na escola, onde é tudo bonitinho, tudo engraçadinho, começa a vir as cobranças, primeira série, segunda, terceira série. Quando essa criança passa para um nível mais aprimorado, onde ela precisa realmente ter toda essa atenção para resolver a faculdade, tem toda aquela pressão. Quando a criança entra na fase dos probleminhas, onde ela precisa entender que Pedrinho foi à padaria e comprou 5 bananas. Quando ela chega nessa parte onde ela não entende aonde o Pedrinho foi, a mãe fala: o que aconteceu? Você sabe fazer 2 mais 2, mas não consegue entender um problema? E ela não entende, acha que a criança está com preguiça, que não está fazendo o que sabe, não quer fazer. Não. Aí, fuga de ideia, ela começa a ler. Pedrinho foi à padaria, foi não sei o que, não sei o que. O que ele comprou? Quando ele chega no que ele comprou, ele já não lembra do que estava na frente. Eu Porque, lembro que eu assistia aula, o era professor sentava assim. para assistir aula, e aí no meio assim da aula eu piscava. Piscou de novo, já estava no final. Como assim? Como assim? Eu me distraí, eu parava, olhava, batia o olho na janela e ficava ali uns 10 minutos só olhando a janela parada, vidrada. Quando eu voltava a atenção para a aula já tinha acabado. E eu assim, gente, você parece que você foge do teu corpo. É uma coisa assim inexplicável e a gente não tem controle. Não é como se a gente quisesse. Então, o adolescente, como você, né, nessa época, ele precisa ter esse contato com a mãe, ou com o pai, ou com o cuidador. Eu costumo dizer o cuidador. Ele precisa chegar para o cuidador, sabe, e falar: olha, eu estou tendo muita dificuldade. Peraí, não é que eu esteja brincando na sala de aula, realmente eu não estou conseguindo. Eu estou ali na sala de aula, eu estou olhando, e eu saio da sala, parece que eu não ouvi nada. Sabe? A sensação de que passou a manhã toda e que nada entrou. Aliás, entra e não fica. Entra e não fica. Então, os pais já podem estar sinalizando e buscar uma ajuda. Gente, vamos fazer uma avaliação, tá? Antes de julgar, né? Hoje está muito mais fácil você pedir um clínico, você tem muito mais informações, né? Então, vamos primeiro entender. A gente usa o termo de descartar. Vamos descartar as hipóteses. Descarta algum problema neurológico, descarta o espectro autista, descarta o déficit de atenção. Vamos ir descartando. Depois a gente pensa nos castigos e dar aí alguma punição para esse adolescente. Mas, por favor, vamos descartar, vamos ouvir a dificuldade, não é? Não simplesmente estar aqui nomeando como um desinteresse, tá bom? Então, como o cuidador vai estar atento se é um déficit de atenção ou é uma preguiça? Conversando, ouvindo, trazendo esse jovem para conversar. Arrasou. Que para muitos pais é um grande problema, né? E é tão simples. Ouça o seu filho, veja o que ele tem a dizer. Se ele está com nota baixa, ele teve sempre notas boas, nada a nota cai, tem algum problema aí. E não é tão simples quanto parece. Não dá para rotular por burrice, por preguiça. Ai, porque tem que tirar ele da turma que tá os amigos dele. Tem que deixar o filho isolado lá na frente para só ficar sentado de frente pro quadro, anotar tudo e achar que isso vai melhorar. Não é bem assim. Então, Alessandra, muito obrigada. Só para terminar, nesse filme que eu dei a dica, Como Estrelas na Terra, ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Do quanto a família precisa estar atenta. Um profissional chegou de fora, em uma olhada que ele falou, ele fala assim: como vocês não perceberam isso? Mas não percebe, também não é maldade, é a velocidade da vida, vai colocar na gente. Todo mundo quer tudo a muito roda de gente aí. Não é bem assim, então. Então, resumindo, né? Ouça seu filho. Veja o que ele quer dizer e procure um profissional. Tá aí, Alessandra, se precisar. Sem um profissional para fechar diagnóstico de TEA, não é um único profissional. Eu preciso de um corpo clínico, fono, TO, neurologista, precisa. Diagnóstico de TEA também, não é só psicólogo, é terapeuta, é psicopedagogo, é um corpo clínico, tá, gente? Demora um tempinho, hein, para fazer esse diagnóstico, tá?
Não é no Google, não. Arrasou. Muito obrigada, meus amores. Fico muito feliz por você ter aceitado fazer essa live. Beijo. É maravilhoso. Saiba que essa live vai ficar salva. Sigam o Instagram da Lê, ela é uma psicóloga maravilhosa. Alguns pacientes minhas já pediram também, enviar a recomendação. E o seu marido, ele está colocando aqui o www.psicoaccess.com. É o seu site? Isso é o meu site. O Psicoaccess é um processo que começou como uma psicoterapia acessível. Então, os valores são bem acessíveis e eu quero que todo mundo possa fazer terapia. Então, realmente são acessíveis. A qualidade do profissional não cai, porém eu quero que toda terapia, eu quero que todo mundo possa ter acesso. E uma coisinha, gente, terapia, psicoterapia não é para maluco. Nós fazemos orientação profissional, nós temos hipnose, a gente trabalha com o pessoal que vai fazer bariátrica, vai fazer vasectomia, vai colocar balão, né? Ou seja, a pia, ela é ampla, não é só para tratar de transtornos e saúde mental, não, tá bom? Arrasou, minha linda. Então, acesse o www.psicoaccess. É legal esse site. Vou recomendar então para os meus pacientes. Muito obrigada, minha flor. Só desculpem, pessoal, que eu não falei tanto nessa live, porque a voz nessa live é o ó, vocês bem sabem. Mas estou cuidando de mim. Ale, Cuide. o tempo tá ficando frio. E o Cílios Essenciais, ele falou assim, ó, quero fazer a hipótese, o corretor colocou, essa hipnose. Arrasou. Deve então, ser hipnose. Vai lá no site. .psicoaccess.com. Adorei. Terapia isso aí. Eu adorei. Terapia acessível. Então, recomendei bastante. Minha flor, tem um beijo. Todos tenham uma boa noite. Se cuidem. O tempo tá mudando, tá virando. Está ficando frio novamente. Que é daqui do Rio de Janeiro e adjacências. Isso aí. Se cuidem. Aqui eu fechei a casa toda. Tá tudo bem quentinho aqui. Tomem o guarde de vocês, os endócrinos, para ficar com a imunidade bem alta, uma copaíba, tá bom? E acessem o site da Ale, psicoaccess.com, para que vocês possam ter uma terapia acessível ou indique para alguém que precise, porque o que a gente mais sabe são pessoas que precisam sim de uma ajuda de uma profissional, mas que não tenham o custo financeiro para isso, para bancar um profissional particular ou um plano. Então tá aí a solução para os nossos problemas, não é? Um beijo, minha filha. Uma boa noite. Todo mundo aí. Beijo, gente. Tá bom, todos bem. Tchau. Tchau, tchau.